Nosso assunto agora é saúde. Pode rodar a vinheta. Nesse espaço, vamos conversar hoje sobre problemas auditivos em idosos. Está conosco o médico otorrinolaringologista e membro da Sociedade de Otologia. É isso? Otologia é a área da otorrinolaringologia, especialista nos ouvidos. Muito bem, doutor Maurício Nochan. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Obrigado. Já nos dando essa aula, porque otorrinolaringologista já é difícil falar, mas a outra eu desconhecia, a área em específico, né? A otorrinolaringologia, como o nome diz, é a especialidade do ouvido, rino do nariz e laringologia da região da laringe e do pescoço. Sim. Depois do profissional ser otorrinolaringologista, ele pode se especializar em alguma das três áreas. Sim. Então eu, no caso, sou otologista, que especialista mais na parte de ouvidos. Muito bem, e por isso está aqui para nos ajudar a entender o que causa a perda auditiva nas pessoas. Tem uma relação realmente com a idade, com o passar do tempo? Tem. É importante entender, Luiz, algumas coisas. Primeiramente, uma premissa, assim, surdez, perda de audição, não é um diagnóstico final. Isso é a apresentação de algumas doenças. E isso é importante a gente entender porque no momento que a gente entende que falta de audição não é o fim da linha do diagnóstico, e sim o início de uma investigação e de uma busca de uma causa para isso, a gente vai atrás do que causou a perda de audição. Sim. Isso é importante porque se tu pensas que a perda de audição é o fim da linha, tu já quer saber logo no tratamento. A primeira coisa que vem na cabeça é um aparelho auditivo. Sim. E isso nem sempre é uma verdade. A falta de audição, ela é a apresentação de algumas doenças, dentre as quais algumas são tratadas com aparelhos auditivos, mas nem todas. Algumas necessitam tratamentos clínicos, medicamentos, outras necessitam cirurgias, e é importante que a pessoa que sente isso seja encaminhada para o médico otorrinolaringologista para se investigar qual é a causa e, a partir daí, definir o tratamento. Muito bem. Então, você que tem alguma dúvida, como eu já iniciei com várias dúvidas a respeito do assunto, pode mandar para o 9588-2374. 9588-2374, você bota aí no celular e fala com a gente pelo WhatsApp. Manda um texto com uma pergunta ou até mesmo um comentário para a gente poder analisar e o doutor nos ajudar. Então, pelo que eu entendi, as causas são diversas. A gente pode começar, por exemplo, por um fator genético, Sim. até o trabalho, né, o estresse, tudo isso pode levar, doutor? O que tu começou falando, e que seria o tema original aqui, a perda de audição pela idade. Sim. Isso é uma condição, tem um nome para isso, inclusive, é um diagnóstico que se chama presbiacusia. É a perda de audição causada pelo envelhecimento. Sim. Não é uma regra de que todas as pessoas que envelhecem têm perda de audição, e muito menos de que todas, por exemplo, precisem usar um aparelho auditivo. Mas a prevalência é bem alta. Sim. O que se estima é que mais ou menos 25% das pessoas tenham algum grau de perda de audição após os 65 anos. E esses índices podem aumentar. Depois dos 75 anos, chega a quase 40% das pessoas. Sim. É sabido que tem alguns fatores que podem intensificar essa perda. Então, o fator genético, como tu já chegou a aventar, é sim um fator importante, mas a gente sabe que problemas clínicos podem fazer com que a pessoa tenha mais perda de audição. Então, pessoas com hipertensão não controlada, diabetes, problemas de tireoide, obesidade, são pessoas que têm mais tendência a perder a audição quando chegam na terceira idade. Pô, a primeira curiosidade, eu imaginei que tu fosse falar, professor, a respeito de comportamentos, hábitos, né? Quem ouve música muito alta, televisão muito alta, a gente vai ter uma geração agora, claro, a tecnologia vai evoluir, mas a gente tem uma geração que vem dos anos 80, 90 com esse negocinho aqui na orelha, né? O tal do headphone aqui, né? O pessoal ouvindo muito headphone. E acredito que isso vai ter lá na frente, né, numa geração, algum problema. Mas, pelo que eu estou entendendo, antes desses hábitos que têm relação direta com o ouvido, a gente tem o comportamento que a gente sempre fala, fumante, diabético, tudo isso pode. Numa regra geral, os fatores de risco para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares também são fatores de risco de perda de audição na terceira idade.
Mas isso quando a gente está falando deste diagnóstico, aí que eu estava comentando no Claro. início, a presbiacusia. Quando tu fala de comportamento, a gente entra no outro diagnóstico, Sim. que é a perda de audição induzida por ruído. E essa não tem relação com a idade. Pessoas muito jovens já podem ter perda de audição induzida por ruído. Toda vez que a gente se expõe recorrentemente a ruídos acima de 90 decibéis, e não é raro conseguir ruídos acima de 90 Pode decibéis... citar alguns, assim... iPod, tu começou a falar. Sim, tá. A geração mais antiga que usava headphones com os Walkman Sim. não tinha esse problema. Porque a qualidade do som do Walkman era tão ruim que tu não conseguia botar 90 decibéis, que distorcia o som. É verdade. Hoje os devices são muito bons. Então o que acontece? Se tu bota num volume alto, ainda assim o som é bom. E acontece que a pessoa cada vez mais utiliza os sons mais altos. E se ao longo do dia o jovem ficar com o headphone ouvindo o som muito alto, ele pode começar a ter perda auditiva induzida por ruído. Que, logicamente, vou chutar aqui, o senhor me corrija se eu estiver errado, vai refletir ou potencializar essa perda na velhice. Se ele chegar na velhice já tendo o diagnóstico de perda auditiva induzida por ruído e ainda tiver a perda de audição pela idade, ele vai chegar com uma capacidade auditiva muito menor. Sim. Né? E vai estar com a sua comunicação muito mais comprometida, com certeza. Bom, levantamos então os fatores tradicionais, os péssimos hábitos que conservamos nessa sociedade contemporânea. O estresse, esse tipo de desgaste por ruído, que essa geração mais jovem pode ter lá na frente. Podemos incluir enfermidades, como, por exemplo, a Daniela de Viamão pergunta no 9588-2374. Otites maltratadas podem gerar alguma perda de audição lá na frente? Sim, esse é uma das grandes causas de perda de audição. As otites, são muito comuns as otites na infância, né? As crianças têm muitas otites. A maioria delas, depois dos 2, 3 anos de idade, acaba se resolvendo, mas as que não são bem tratadas, e principalmente as que cronificam, e a gente chama de otite média crônica, essas que ficam na infância mais tardia e depois na vida adulta, causam perdas de audição, às vezes de grau severo, às vezes precisando de tratamento especializado, que pode ser muitas vezes uma cirurgia para resolver o problema, que pode ser tratamentos clínicos e, em alguns casos, até aparelhos auditivos ou até aparelhos implantáveis através de cirurgia também. Sim. Alguma outra doença que pode ter reflexo? Tem uma outra doença que é muito comum, principalmente no nosso estado, que é uma doença que chama otoesclerose, é uma doença genética em que tardiamente, depois da adolescência, há uma alteração no metabolismo do cálcio do osso do ouvido. E a pessoa começa a ter perda auditiva, e é um tipo de perda de audição que, em muitos casos, é reversível com cirurgia também. Então, tem que ser avaliado, tem que ser identificado e diagnosticado para que receba o tratamento adequado. Sim. Existem outras causas, né? Por exemplo, o uso de alguns medicamentos que são ditos ototóxicos. Tem medicamentos que afetam a nossa audição. Os mais conhecidos, assim, são os quimioterápicos. Então, pessoas que têm algum tipo de câncer, fazem quimioterapia, alguns desses medicamentos podem deixar surdos. Alguns tipos de antibióticos também podem deixar surdo. Existe uma grande leva de causas de perda de audição na infância, né? Principalmente no momento perinatal, quando a criança nasce. Então, desde um parto difícil, onde a criança sofre insuficiência respiratória, que chama anóxia perinatal, ela pode ter perda de audição, ou prematuros que ficam muito tempo na UTI neonatal recebem medicamentos para salvar suas vidas, mas que podem deixar sequela de surdez, infecções na primeira infância, meningite no nosso meio ainda é uma causa grande de surdez, porque a infecção da meningite afeta a orelha interna. Sim. Então, existem dezenas de doenças diferentes que podem se manifestar com perda de audição. Bom, eu vou incluir, a gente está falando de perda de audição no caso dos idosos, mas vamos lembrar, né, que a gente tem a infância, tem a adolescência e o período de adulto até chegar lá, o que pode ir contribuindo para um desgaste, enfim. Aí eu fico lembrando, quando eu era pequeno, eu não gostava de limpar a orelha. Minha mãe vinha com cotonete. A higienização é importante? Não. Não? Não. O cotonete, se tu for perguntar para 100 otorrinos, 100 vão te dizer não deve usar cotonete. Gente, agora caiu o mundo, né? A Dona Eda tá me vendo em casa, né? A minha mãe, ela vivia correndo atrás de mim com o chinelo e com o cotonete na mão. Né? Como o chinelo doía mais que o cotonete, eu acabava indo no cotonete. A maioria dos otorrinos vão te dizer que tu não deve ter cotonete em casa. Não deve Se tu tiver cotonete, que seja para qualquer coisa, menos para enfiar no ouvido.
E aí como é que faz? Não faz. Não né? faz? Na verdade, o nosso ouvido, os ouvidos saudáveis, eles são quase que autolimpantes. A cera ela só é produzida na parte mais de fora do canal do ouvido. E se tu nunca enfiar um cotonete ali, ela empurra para fora. Todos os dias no banho, tu pode higienizar com um lencinho umedecido ou uma toalha, o que saiu para fora. O que está dentro do ouvido serve para proteção do ouvido e só. No momento que tu enfia um cotonete e tira o cotonete sujo, tu tem a falsa impressão que tu limpou. Ali saiu 10, 20% da cera. O resto tu enfiou para o fundo do canal. E isso muitas vezes criam plugs de cera lá dentro que se manifesta com abafamento. Muitos pacientes vêm no consultório por perda de audição e tu vai examinar, é um tampão de cera. Quando a gente limpa aquele tampão, resolveu a surdez. É um caso de perda de audição rapidamente reversível. Doutor, eu tô chocado, tô passado. E detalhe, para você que está aí no supermercado agora, já pode riscar da lista, porque tá no momento de economia, né? O pessoal já risca da lista. Cotonete, nossa. Sem contar Claro. a possibilidade de traumatismos, né? Sim. Muitas crianças que veem a mãe passando o cotonete, acham que aquilo é certo. A primeira vez que eles crescem um pouquinho, eles veem aquilo, eles enfiam no ouvido, porque eles Sim. viram aquilo. Só que eles não têm a mesma coordenação da mãe. Verdade. E elas vêm depois no consultório com o ouvido da criança sangrando porque perfurou o tímpano. Isso é muito comum. Eu tenho que atender, tem várias perguntas dos nossos telespectadores no 9588-2374, 9588-2374. Mas rapidinho, deixa eu só contar uma história. O nosso colega, ex-colega aqui do Cafezinho, na antiga Pop Rock, hoje 107.1 Rádio Mix FM, essa história é para falar o perigo do cotonete. Ele foi usar o cotonete, um abraço para o Eurônimo Dalmolin, que está na Farroupilha agora, grande mestre. Ele foi usar, ele contando para a gente, contou até no ar uma vez do Cafezinho, que ele botava com cotonete, limpando, e aí tocou o telefone. E ele foi atender o telefone e pá! Com o aparelho. Eu já no ouvi essa cotonete. história muitas vezes. E acabou perfurando o tímpano, né? E tu imagina isso com uma criança. Sim, né? com certeza. A criança não tem a coordenação para limpar o ouvido e pode sofrer traumatismos graves do ouvido. Sem dúvida. O Jair da Restinga pergunta: boa tarde, Bives, doutor. Minha pergunta é: quando tomo banho, fico com a audição baixa e retorno aos poucos. Isso é grave? Ou até mesmo água, né, depois da piscina no ouvido? É comum essa queixa de água depois da piscina ou depois do banho. Sim. Quando poucos segundos depois a água sai, é porque era só água mesmo, mas tem que atentar e até passar numa consulta com o otorrinolaringologista, porque às vezes pode ser excesso de cera mesmo dentro do ouvido, que quando entra a água fica preso na cera e depois de ser removido ou depois de escorrer água, isso melhora. Perfeito. O Diogo estava perguntando o que a gente estava falando agora, né? Qual é a melhor maneira de cuidar e lavar os ouvidos? Está respondido. Diogo, obrigado pela pergunta. Doutor, tenho 40 anos e estou cada vez com mais perda de audição. Trabalho há 15 anos em uma linha de produção, muito barulho. O que fazer? A Cláudia de Canoas pergunta. Acredito que eles dão proteção, né? Por lei, hoje, todas as empresas que têm trabalhos em meio a ruído acima de 90 decibéis, os seus funcionários devem fazer periodicamente audiometria e todos eles devem usar equipamento de proteção individual, que é caracterizado em cada empresa se basta aquele plugzinho intracanal ou se tem que usar associado aquele protetor em concha. Mas se mesmo usando a proteção, a pessoa identifica que está perdendo a audição, ela tem que comunicar o serviço médico ocupacional daquela empresa e tem que sair daquela linha de produção, tem que sair da exposição ao ruído ou revisar o seu grau de proteção, porque não está sendo efetivo. E lembrando que a perda de audição pelo ruído é irreversível. Essa perda de audição não tem como retornar mais nem com cirurgia, nem com medicamentos. Pois é. Então, aquelas frequências, que geralmente são nas frequências agudas que começam por ruído, que a pessoa perde e não retorna mais. Não, e os empresários que se cuidem, né? Porque isso vai depois de render um processo trabalhista, com certeza. Só tem que cuidar que muitas empresas fornecem a proteção e muitos funcionários não gostam de usar. Aí tem que ter o porque supervisor. é um pouquinho desconfortável. Claro, enfim. sem dúvida. Bom, agora dando atenção aos idosos, eu vou juntar duas perguntas para a gente vencer, porque o tempo está acabando, doutor. Mas assim, como é que a gente pode identificar que um idoso está perdendo, está precisando de ajuda e como é que a gente deve tratar, cuidar, até para ele não sentir o isolamento ou depressão ou algo, ou até mesmo os netos que não têm paciência de aturar o avô ou a avó, né, e repetir o que tem que falar e tudo mais. Esse é um momento triste que acontece na família, porque quando há o problema de comunicação pela falta de audição,
sempre há separação na família, sempre há isolamento na família, porque o idoso ele não entendeu o que fala, ele pede para repetir, daí a pessoa já repete de má vontade, repete 1, 2 vezes, na 10ª vez já não quer repetir, ele se sente triste com aquilo e já não pergunta mais e a comunicação se quebra e sim, gera depressão, gera isolamento. Então, quando a gente identifica que começou o quê? Não estou ouvindo, a TV muito alta, aumentando muito o volume, esse paciente tem que ser encaminhado para uma avaliação. A avaliação correta é consulta com o otorrinolaringologista, examinar os ouvidos. Okay. Tem alguma coisa que justifique a perda? Um tampão de cera, uma inflamação, secreção no ouvido? Não tem. Tem, limpa tudo e o otorrinolaringologista vai encaminhar para o exame da audição, que é a audiometria. A audiometria vai se constatar se há verdadeiramente perda de audição e se há perda de audição, qual o tratamento adequado. No caso dos idosos, a maioria das vezes é o uso de aparelho auditivo, quando a perda é só pela idade. Sim. Também não é uma perda reversível, mas com o aparelho ela pode melhorar muito a comunicação. Algumas coisas importantes. Primeiro, se é detectada uma perda de audição que necessita, por exemplo, aparelhos de audição, não se deve postergar o início do uso. Quando o médico disser que está indicado, começa-se o uso, porque quanto mais se posterga, mais difícil é a adaptação depois. Sim. Porque além da perda de audição, há a atrofia da via auditiva, atrofia do nervo auditivo e atrofia da parte do cérebro que processa a audição. Então, para que isso não se desenvolva, a estimulação com o aparelho impede essa atrofia. Até mesmo quando o idoso reclama que o som não é muito bom, a voz está metalizada, tem que se acostumar, tem que exercitar. Tem que forçar o uso para que se acostume. Hoje em dia, há aparelhos cada vez mais modernos que dão sons cada vez mais naturais. Então, isso é importante de buscar. A segunda coisa, não se deve ir direto a uma loja de aparelhos e comprar aparelhos. Muitas vezes isso acontece, muitos lugares fazem comerciais na televisão, procure aparelho. Isso não é correto. Porque a pessoa que está comprando e a pessoa que está na loja não estão capacitados a indicar o aparelho auditivo. É o médico que deve fazer isso. Então, ele deve primeiro ir ao médico, fazer os exames e ver se é caso de aparelho. Não são raros os casos que eu atendo no meu consultório de pessoas que já vêm tendo comprado aparelhos e não era para estar usando. Tinham outros diagnósticos que deveriam ter sido investigados e não foram descobertos porque compraram um aparelho e não foram ao médico. Bom, doutor, depois de todas essas dicas e essa brilhante aula que nos trouxe, eu tenho muito a agradecer. Seja sempre bem-vindo. Gostaria que o senhor voltasse em outra oportunidade para tratar de outros problemas. Sei que a sua especialidade é essa, então eu quero agradecer ao doutor Maurício Nochang, que é médico otorrinolaringologista. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, doutor. Tá bem, eu que agradeço. Muito obrigado.